Olá, aqui é Ricardo e esse é um vídeo que eu estou muito contente de fazer porque o meu canal ele tinha vários vídeos de hardware que não existem mais, né? Eu já falei do problema sobre o meu canal do YouTube e tal, e o principal foram os vídeos de hardware, né? Que sumiram. Eu estou retornando agora já numa era de inteligência artificial também, né? Os outros vídeos ainda não se falava em chat GPT e nada disso naquela época dos outros vídeos. Mas foram vídeos que geraram alguns frutos, né? Por exemplo, alguns amigos, por exemplo, pessoas que até hoje entram em contato comigo, perguntando sobre onde estão os vídeos de hardware. Tanto pessoas mais avançadas, que na maioria delas que vieram da linguagem Clipper, né? Eu já vou comentar sobre isso, como estagiários que entraram em alguma empresa que utiliza hardware como plataforma, tá? E sempre lembrando o seguinte: hardware não é uma linguagem de programação muito utilizada no sentido da plataforma hardware está em muitas empresas, tal, não, tá? Ela sim tem alguns locais que utilizam hardware, tá? Alguns locais específicos, que eu não vou citar aqui, não é o caso desse vídeo, tá? Mas o principal do hardware é que é uma plataforma open source, né? Ela é de código aberto e para criação de sistemas, tá? Para você, como se fazia com o Clipper antigamente, né? Você criar sistemas e para uso próprio, para empresas, para supermercados e dentre outras opções, tá? Então vamos falar um pouquinho do hardware. Esse vídeo aqui é um vídeo mais introdutório mesmo sobre a linguagem, tá? Então o hardware, se você pensar como nasceu o hardware, no final dos anos 80 utilizava-se muito o DBase, né? E inclusive, já começando, daí que vem a questão do padrão XBase, XBase, vem por causa do DBase, tá? E o DBase, assim, ele reinava, né, quase que absolutamente, né, nos anos 80 como uma linguagem de programação muito utilizada para sistemas de negócios, né? E ele foi desenvolvido pela Action Tate, né? O nome da empresa é Action Tate, que desenvolveu o DBase. Então foi quando começou a microinformática, basicamente, e aí começaram a surgir as possibilidades do que se fazer com o micro, né? Além de joguinhos, né? Então surgiu aí o DBase usado em microcomputadores, tá? E naquela época ainda baseados em DOS, né? Então se utilizava ali o DBase e o DBase era uma linguagem interpretada, né? Ou seja, a pessoa tinha que ter o DBase instalado na máquina para o programa, o sistema DBase rodar ali na máquina pessoal ou do cliente. Tá? E aí depois do DBase surgiu o Clipper, que foi aí muito mais utilizado, inclusive, né, o Clipper. Para falar a verdade, o Clipper é utilizado até hoje, tá? Tem muita gente que eu conheço, inclusive, que tem o Windows com 32 bits ainda, justamente não atualizou para a versão 64 para poder continuar utilizando o Clipper, né? Bem como tem muita gente também que tem o Clipper e quer se atualizar e quer converter os programas Clippers para hardware, tá? Isso acontece muito, tá certo? O Clipper, né? Ele ofereceu melhorias. Uma das principais melhorias foi porque, como eu disse, o DBase era interpretado, uma linguagem interpretada, né? E o Clipper ele é compilado, uma linguagem compilada. Então isso torna o sistema mais rápido. Outra questão: se você tinha um programa DBase, como eu falei, o interpretador DBase tem que estar instalado na sua máquina ou do cliente, tá? E o cliente conseguia ver o código que foi feito para gerar aquele sistema. Já no Clipper não, o Clipper já veio com o compilador, né? Então executava o seu compilador, gerava o exe para instalar na máquina do cliente. O cliente não tem acesso ao código fonte, tá? Até a questão da engenharia reversa para descobrir como foi o sistema e tal, mas isso é outro assunto também, tá? No geral, o cliente não tem acesso ao código fonte, tudo bem? Aí o Clipper, né, ele trouxe a escolha preferida. Aí já estamos falando aí de anos 90,
Surgiu o Windows, né? Tudo bem e tal, só que o Windows, quando surgiu o Windows 3.1, depois o Windows 95, ainda no 32 bits, como eu falei, até hoje tem gente que usa e não atualizou os seus sistemas, né? Mas as pessoas são obrigadas a atualizar, até por causa do suporte da Microsoft, enfim, mas tem gente que ainda continua lá com 32 bits, justamente para poder continuar utilizando o Clipper, né? E aí aconteceu o seguinte, né? A criadora do Clipper, deixa eu ver se eu encontro qual foi a coisa, foi a Nantucket Corporation, foi a criadora do Clipper, né? Então aí eles tiveram problemas com disputas legais, tiveram uma estagnação no desenvolvimento da linguagem, né? Que a linguagem Clipper, ela foi o seguinte: quando eu falei do DBase, quando surgiu o Clipper, né? Se utilizou muito o Clipper Summer. No Clipper Summer, ele ainda era de certa forma compatível com o DBase, justamente porque esse monte de gente que utilizava o DBase queria utilizar o Clipper, mas não queria perder o que já tinha feito no DBase. Então eles conseguiam portar os códigos para o Clipper Summer e ainda conseguir essa compatibilidade. Aí depois surgiu o Clipper 5, Clipper 5.1, 2, 5.3 e assim por diante, né? No Clipper 5, o que aconteceu? Já não tinha mais compatibilidade com o DBase, né? E aí uma série de coisas mudou, desde como se colocava um comentário, mas ainda poderia ainda utilizar o tipo de comentário, né? Que se era utilizado no DBase, comentário fala comentário nos códigos, né? Mas já se falava, olha, mas é recomendado que se utiliza o padrão atual, né? Por exemplo, em vez de asterisco, utilizar barra asterisco, finalizar com asterisco barra para comentários longos, né? Em vez de utilizar, que era utilizado 2 Ds comerciais para comentário de uma linha, utilizar barra barra para comentário de uma numa linha e assim por diante, tá? Isso está muito bem documentado em livros sobre Clipper, por exemplo, do Antônio Geraldo da Rocha Vidal, né? Ele tem um livro aí sobre Clipper 5.0, tem muito bem documentado, né? E outros por aí. E aí, chegando agora no Harbor, o que aconteceu? No final dos anos 90 nasceu a alternativa, né, de código aberto, que foi o Harbor, que também, claro, segue o padrão XBase. O Harbor ele é multiplataforma, né? E aí qual que era a ideia central do Harbor? Manter o padrão do Clipper, tá? Como o Clipper fez com o DBase, o Harbor fez com o Clipper, ou seja, trazer os programadores de Clipper para o Harbor, tá? E para que os programadores pudessem, e é o que podem, na verdade mesmo, né, utilizar sistemas mais modernos como Windows, né? Nem se falava em Linux ainda nessa época. E hoje o Harbor, ele sim utiliza-se no Linux, inclusive é Linux que eu estou utilizando aqui, nós vamos chegar lá já. E utilizar novas tecnologias, né, no Harbor. Aí o projeto Harbor evoluiu, ele ganhou novos colaboradores, foi ganhando funcionalidades, ele foi além da compatibilidade com o Clipper, tá? E além de aplicações normais que eram utilizadas com o Clipper, né? Então o Harbor, o que ele faz na verdade? O foco principal do Harbor são as aplicações para negócios, né? Mas ó, sistema de gestão, sistemas de ponto de venda, sistemas de automação comercial, manipulação de diversos formatos de bancos de dados, né? Incluindo e principalmente o DBF, que já vai junto com a instalação, tá? E também tem gente até hoje que utiliza o formato DBF, mas utiliza também outros bancos de dados. Você pode usar o PostgreSQL, MySQL e assim por diante. Você pode criar aplicações web, você pode criar aplicações mobile, sistemas embarcados, tudo isso tem a possibilidade de se criar com Harbor, tá? Mas o foco ainda continua sendo negócios, tá? Para empresas, para controles e assim por diante, tá bom? Aí
Bom, o hardware ele foi evoluindo, né? E ele, o que acontece? Ele se adapta a novas tecnologias, mantendo a compatibilidade com o legado do X-Base, tá? Aqui, agora eu vou falar do que tem aqui. Deixa eu traduzir aqui para facilitar pra gente. Como eu falei, o hardware ele tem a comunidade, só que tem certos pontos da comunidade que ficam a desejar. Por exemplo, aqui, né? Tá no hardware.github.io. Essa parte aqui, ó, fica bem a desejar. Tem uma parte que fala sobre a linguagem e links que ainda estão desatualizados e assim por diante. Mas aqui ele fala, ó, hardware é a implementação de software livre, né, ou aberto, de uma linguagem de programação multiplataforma, multithread, orientada a objetos e programável por scripts, tá? Compatível com versões anteriores da linguagem X-Base, foi o que eu comentei. Hardware consiste em um compilador e bibliotecas de tempo de execução com múltiplas interfaces do usuário, banco de dados, backends, entrada e saída, seu próprio sistema de compilação, tá? Essa questão de próprio sistema de compilação, na verdade, o hardware, alguns falam ele é um compilador hardware, né? Outros falam não, ele não é. Por quê? Porque o que faz os programas, os sistemas em hardware serem compilados, na verdade é o compilador C, tá? Que compila os programas em hardware, tudo bem? Mas isso não interfere em todas as qualidades que eu falei da ferramenta. Então, com hardware você pode criar aplicativos que rodem no Linux, Windows, macOS, iOS, Android, tudo que for do BSD e sistemas aí. Nix seria o próprio Linux, o Unix, enfim, sistemas desse sentido, tá? Eu não vou ler tudo que está aqui, eu vou deixar o link aí para vocês abrirem, verem com calma depois, tá? Mas aqui, por exemplo, ó, tem desenvolvimento, lista de discussão, tem muita coisa que está desatualizada, como falei. Tem download, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Em download, ele abre o SourceForge, tá? Aqui, o que eu tenho para download aqui, esse primeiro aqui, na verdade, é o hardware ainda 3.0, de ter sido atualizado a última vez, aqui, ó. Última versão, tal, 2017, né? Muito antigo. Então, se você vai utilizar no Windows, você vem no link aqui do SourceForge, tá? Você pode vir aqui, ó. Binários, binários Windows. Pode entrar aqui, aí você vem aqui, ó. O Nightly, viu? Tá aqui, ó, downloads essa semana, 107 downloads. Esse Nightly, né? Que são as versões mais atualizadas. E aqui tem o exe, tá? Então, como é que se instala o hardware no Windows? Você executa o exe, tá? Pode ter um pouquinho de dificuldade, porque eu tive um pouco de dificuldade aqui no Windows 11, inclusive eu assumi de vez o Linux, tá? Porque no Windows 10 era muito prático instalar o hardware, né? Você simplesmente baixa, executa, essa execução ele vai criar uma pasta já com o hardware compilado, né? Ele cria uma pasta para você no seu Windows, e aí você simplesmente pega o ambiente, né? Aquela parte onde você coloca me fugiu o nome agora, os endereços dos sistemas que precisam rodar, que geralmente são colocados lá automaticamente quando executa o setup. No hardware não acontece isso, tá? Então você entra na parte do ambiente, onde tem lá que você colocar, você insere os caminhos do hardware. Qual? O hardware /bin, onde está o executável do hardware, tá? E o caminho do compilável também, que no caso é do C, que vem no MinGW, tá? Vai estar junto ali o MinGW ou o GCC. O GCC é utilizado mais no Linux, mas tem gente que utiliza no Windows também, enfim. Mas o padrão que vem, geralmente o que eu usava antes no Windows é o MinGW. Você põe no endereço onde tiver essa pasta do MinGW, até o /bin você põe ali também no Windows, tá? Nessa parte de ambiente. No caso aqui,
que eu fiz aqui? Eu utilizei o Linux, tá? Deixa eu finalizar, baixar aqui, ó. Opa, aqui. Eu utilizo o Linux Mint aqui que eu tô listando. Não é de instalado junto com o Windows, não. Eu tô só com o Linux aqui mesmo, tá? Primeiro porque esse notebook que eu tô usando aqui, ele é fraco, né? Então eu tava com o Windows 11 aqui, eu não conseguia fazer nada. Eu começava a fazer um negócio de manhã, gravar um vídeo, por exemplo, eu terminava no final da tarde. Então tava impossível, tá? Instalei o Linux, melhorou para mim assim 95%. Os outros 5% que melhorou é porque eu não posso usar o Windows aqui. Mas eu estou muito contente, tá certo? Então eu instalei o Harbor aqui no Linux. Eu vou deixar aqui na descrição um passo a passo para instalar no Linux, tá? Vocês baixando do GitHub, vocês compilando, isso vai tudo via terminal, né? Tudo passo a passo via terminal. Mas eu vou deixar para vocês. E aí, o Linux depende da versão que você está usando do Linux, depende se vai ter algum probleminha na hora da instalação, tudo. Que aí, hoje, com a IA, você consegue resolver, tá? Mas eu vou deixar um passo a passo padrão aqui para vocês. E como eu disse, esse vídeo aqui ainda não... O que nós vamos fazer? Vamos criar um programinha simples agora, tá? Para finalizar. Eu não vou usar nesses vídeos VS Code. O VS Code você pode usar com Harbor também. Inclusive tem lá uma adaptação que você pode pôr do Perricone, se eu não me engano, que ele lê o Harbor e coloca lá em cores diferentes, tal, onde mostra onde tem erro, tudo bonitinho. Mas para rodar, para você conseguir rodar, compilar dentro do VS Code, precisa de uma outra adaptação dentro do VS Code para ficar 100%. E a minha ideia aqui qual que é? São programas simples. Nós vamos trabalhar não com modo gráfico. Por exemplo, tem o HMG, que o pessoal cria programas gráficos no Harbor. É para Windows, não é para Linux. Tem o HWG, é para Windows, não é para Linux. Então essas plataformas vamos utilizar. Aqui nós vamos utilizar o padrão. E quando chegar o momento, tá, a gente vai criar sistemas daqueles bem caros de anos 80 mesmo, tá? Porém, esses sistemas, nós vamos ver exemplos. Criando com padrão, com banco de dados DBF, criando com MySQL, tá? E aí eu não sei se PostgreSQL e tal, mas vocês vão entender o que é o Harbor, tá? Então nós vamos utilizar nessa parte, digamos, visual, né, de um sistema, esse padrão que já vem junto com o Harbor também, é como se utilizava antes no Clipper também, tá? Enfim, e agora nós vamos criar aqui um exemplo. O que eu estou usando aqui? Eu baixei aqui, tá? Mas você pode usar ou o VS Code, se você quiser usar, ou o bloco de notas mesmo, você pode utilizar também, tá? A questão é só salvar o programa sempre como .prg, que são os programas como era no Clipper. No Harbor também a extensão deles é .prg, tá? Mas eu baixei aqui, ó, é um equivalente a Notepad++, que inclusive eu preciso até depois ver com calma para configurar. Esse aqui é o Notepad Next, ele é equivalente a Notepad++. Mas como o Notepad++ também não tem o Harbor para você escolher, porque aqui são as linguagens, você pode escolher para ele ler o que você digitar, tendo como base a linguagem que você está utilizando, né? Então tem aqui, ó, Fortran, FreeBasic, Go, e no H tem Raster e HTML. Então eu preciso ver qual que é a linguagem equivalente ao Harbor aqui depois para colocar, mas isso aqui não é o mais importante, tá? Agora o que nós vamos fazer? Vamos fazer um exemplo aqui de um programa em Harbor para finalizar esse vídeo, tá? Então eu vou começar com Procedure Main. Vou dar um tab aqui, vamos já acostumando a sempre indentar os nossos programas, tá? Isso é muito importante. E aí vamos por aqui, ó. Depois vamos explicar cada passo do que é isso aqui. Ponto de interrogação, abre aspas, eu vou pôr aqui um Olá Mundo. O Olá sem acento, tá? Propositadamente, porque para acertar os acentos também tem algumas configurações que a gente vai ver mais para frente também. Vamos bem passo a passo, tá? Não temos pressa aqui, então os vídeos vão ser
vídeo a vídeo, vamos evoluindo, tá? Eu vou sempre focar aqui no básico, mesmo que o assunto seja mais avançado, eu vou mostrar de maneira básica, tá? Para mim, na verdade, só terminar aqui um return. Vou colocar em maiúsculo também aqui. Para mim, se aprende sempre no básico. Para quem já é programador, para quem já tem facilidade, para quem consegue desenvolver, essa pessoa não precisa do livro do vídeo básico, vídeo avançado. Na verdade, a pessoa vai direto na documentação, como eu já comentei nos vídeos sobre Lazarus, que eu tenho aqui no canal também, que inclusive já instalei aqui o Lazarus e vamos dar continuidade. Já estou fazendo algumas adaptações aqui no Linux, tá? Mas vamos continuar da onde nós paramos lá no Lazarus. Enfim, é outro assunto, tá? E vocês vão gostar, E para quem já seguia meus vídeos antigos, vai gostar também. Bom, agora o que vamos fazer? Vamos salvar isso aqui. Então, vou em File, Save As. Opa, Save As. Por quê? Porque eu quero salvar como PRG. Eu vou aqui na minha pasta Ricardo. Vocês salvam na pasta que vocês quiserem aí, se estiver no Windows ou no Linux, enfim. Eu vou aqui, ó, YouTube. Tá? Que eu vou salvar nessa pasta YouTube os vídeos sobre Harbor, inclusive esse aqui que eu estou gravando agora com vocês, certo? Aqui eu tenho text files, tem uma série de linguagens que eu posso estar utilizando aqui, ó. Vocês estão vendo? Uma série de linguagens. Eu não testei esse COBOL Files ainda, vamos testar, vamos ver como é que ele sai. Então esse aqui eu vou por assim, ó. Olá mundo, tá? Olá mundo, só por em minúsculo aqui. Olá mundo.prg. Salvei, tá? Ele salvou. Eu vou fechar. Eu vou entrar aqui na minha pasta. Se você salvar como deixar como text mesmo e salvar como .prg, aqui, ó, só olamundo.prg, tá? Então ele pega também ali certinho, acho que com COBOL. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos rodar esse programa, tá? Eu vou rodar sempre com vocês pelo terminal aqui, e vocês do Windows rodam, digita aí CMD e roda pelo CMD, pelo terminal também do Windows, né? A linha de comando, tá? Então ele abriu aqui, certo? Eu vou fazer diferente para facilitar aqui, ó. Dentro da minha pasta aqui no Linux, eu vou pôr, ou você abre aqui onde abri e você vai por aqui, né? Se daí um ls, pasta Ricardo, então cd espaço Ricardo, tá? ls, eu tenho a pasta YouTube, cd espaço YouTube. Esse é um jeito aqui de chegar, tá? Outro jeito é você tá aqui no Linux, botão direito, no caso o Linux Mint, aqui eu não sei outras versões, se já tem isso aqui também, mas deve ter. Aqui, ó, no Linux, botão direito, Open em terminal. Ele já abre direto na pasta. Você consegue fazer isso no Windows também, tá? No Windows você consegue fazer clicando no endereço da pasta aqui em cima, no Explorer. Aí você clica uma vez, vai ficar tudo selecionado. Você digita CMD ali mesmo, ele vai abrir aqui, tá? Bom, aqui dentro agora, como é que a gente faz para executar o Harbor? Primeiro, para terminar aqui, ó, se eu digitar aqui Harbor, ele me mostra aqui uma série de comandos do Harbor. Se eu digitar hbmk2, que é o que nós vamos utilizar agora para compilar esse programinha aqui, ele me mostra o que tem dentro do hbmk2, um menuzinho, né? Como é que eu posso utilizar, tá? Eu vou limpar aqui. E ó, o que eu quero fazer agora? Eu quero compilar esse Olá Mundo para finalizar. hbmk2 espaço Olá Mundo, tá? Então ele fez aqui, ó,
Harbor, a versão que eu tenho aqui é a 3.2. O copyright, tá? 1999 a 2024. Harbor GitHub.io. Compilando Olá Mundo. Tem 5 linhas do programa. E gerando o código C de saída, tá? Então ele leu o programa, ele compilou, tá? Ele gerou o código objeto, certo? Link editou, ele linkou e gerou aí o executável. Como é que eu vejo o executável agora? Guarda isso, que a gente vai usar sempre isso aqui, tá? Agora eu ponho ponto barra e ponho lá Olá Mundo, que é esse cara aqui que foi criado aqui, ó. E tá aí, tá? Olá Mundo aqui, ele gerou aqui pra mim, tá? Letra pequenininha, vocês conseguem ver, né? Tá aqui, ó. Olá Mundo, certo? Então, finalizando aqui esse vídeo, como eu falei, é um vídeo mais, digamos, teórico, né? Uma apresentação da linguagem, tá? Espero que vocês gostem do que vem por aí. Então é mais uma playlist que eu abri aqui. Então nós já temos aqui Lazarus, playlist sobre Lazarus, que vai continuar, playlist sobre LibreOffice Calc, tá? Que vai continuar, playlist sobre Harbor, e eu acho que é isso que nós temos por enquanto aqui. E vão ter aí vários vídeos, tá? Inclusive agora que eu tô com o Linux aqui, eu vou fazer um negócio que eu já queria fazer também, que é falar também sobre Linux, comandos Linux, enfim. Um negócio mais simples. Pode entrar numa playlist de versos, alguma coisa assim, mas por enquanto é isso aí, tá? Tamo junto, vamos lá e aguardem aí muitos vídeos sobre a linguagem Harbor. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo. Se você conhece alguém que também já assistiu meus vídeos anteriores, compartilhe com essa pessoa, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui, obrigado e até o próximo vídeo.